Como analisar a arte? O que as pessoas analisam na arte? Por que as pessoas ficam tanto tempo admirando uma obra de arte, uma escultura ou um quadro e ficam ali hipnóticas durante minutos ou até horas? O que acontece naquele objeto inanimado que as pessoas ficam tão inertes? Bom, eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo. Então, por favor, se quiser ajudar o canal, já deixa o like e comente algo que você queira assistir no próximo vídeo, beleza? Então vamos para a prática. Perceba esse quadro. A primeira conclusão que você pode tirar é, talvez, é só um cachimbo. Que arte tem nisso? Você provavelmente pensou nisso assim como eu. E depois eu fui procurar a tradução, o que estava escrito nesse quadro. E lá estava escrito: isso não é um cachimbo. Então eu logo imaginei que fosse uma espécie de sátira, né? Porque naturalmente o que se identifica da imagem é sim um cachimbo, né? Mas o autor queria fazer uma espécie de contrário ao que era feito na época. Uma espécie de antítese ao que seria identificar a arte pelo que contém em sua estrutura. Ele quis brincar com essa noção. Ele quis fazer a obra que o que existe nela não seja ela e haja algo nas entrelinhas, como se a forma da obra não definisse quem ela é. Observe esse quadro. É um quadro aparentemente um tanto esquisito, não é? Um homem com uma maçã voadora em frente ao seu rosto. O que isso significa? Essa pergunta é o que faz as pessoas pensarem em frente ao quadro. É a pergunta que as faz refletir. O autor dessa pintura, ele diz o seguinte: pelo menos ela esconde o rosto parcialmente bem. Assim que você tem a face aparente, a maçã esconde o visível, mais oculto, o rosto da pessoa. E ele vai continuar: é algo que acontece constantemente. Tudo que nós vemos esconde outra coisa. Nós sempre queremos ver o que está escondido pelo que nós vemos. Há um interesse naquilo que está escondido e no que o visível não nos mostra. Esse interesse pode tomar a forma de um sentimento relativamente intenso. Um tipo de conflito, pode-se dizer, entre o visível que está escondido e o visível que está presente. Bom, então eu, Mateus, entendo que podemos afirmar que esse quadro não é só um quadro, é um jogo. Um jogo onde ele entende que a natureza humana procura coisas escondidas nas coisas expostas. E então, com a maçã em frente ao rosto, não conseguimos saber quem é. Então, isso nos causa um sentimento de curiosidade. Nossa imaginação viaja. Ah, quem será essa pessoa? E outra pergunta que aparece é: por que o autor colocou uma maçã em frente ao seu rosto? E aí está a resposta. Ela não é só uma pintura sem explicação. A estranheza dela nos faz refletir e questionar, e assim passamos mais tempo a contemplando. Ou seja, por que as pessoas ficam tão inertes, tão estáticas, analisando uma obra de arte por muito tempo? Bom, porque muitas vezes aquela arte não é só uma arte, não é só uma paisagem, não é só uma pintura de uma pessoa, às vezes é um jogo. Como exemplo dessa obra, aquela maçã voando é algo estranho na frente, no rosto do cara, é algo estranho. Só que você pensa, por quê? E o porquê que é o jogo? O porquê aquela maçã está ali? Então você vai refletindo. Ah, pode ser por isso, pode ser por aquilo, ele quis passar isso, ele quis mostrar isso. Então assim, você vai tendo várias reflexões, vários pensamentos, e esse é o jogo. Então, enquanto você está refletindo, você está olhando para a imagem, e é basicamente isso que as pessoas fazem quando analisam a arte. E o outro exemplo do cachimbo, que são do mesmo autor, aquele exemplo do cachimbo, isto não é um cachimbo, também é uma espécie de jogo. Ali, na verdade, ele quis ao contrário de tudo, porque uma pintura de um leão, uma pintura da selva é a selva. Então ele quis fazer algo diferente. Ele pintou um cachimbo e escreveu: isto não é um cachimbo. E aí o jogo era você pensar: caramba, é uma distorção do pensamento como ele seria naturalmente, que é olhar para aquilo e identificar como um cachimbo. Então a pintura está dizendo embaixo na descrição dela: isto não é um cachimbo, ou seja, o que você está analisando não é exatamente isso, por mais que
a forma dela seja isso, entendeu? É uma espécie de jogo. Mas é isso, galera. Mais um conteúdo aí pra vocês. Se gostaram, por favor, não se esqueça de dar um like para ajudar o canal, comentar algum assunto que queiram que eu fale e compartilhar este vídeo com amigos de vocês, beleza? Então é isso, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Fui!